Boa noite, meu nome é Melissa e eu sou acadêmica de pedagogia e vou contar um pouquinho de como foi a minha educação e como foi a minha educação formal e como está sendo muito importante para mim como ser humano e como transformou a minha vida. Bom, naquela época não existia o pré. A criança começava diretamente no primeiro ano, aos 7 anos. O primeiro ano eu fiz em colégio particular, que minha mãe conseguiu uma bolsa. No ano seguinte, nós mudamos para a casa da minha avó, que era no sítio, para ajudar a cuidar do meu avô que ficou doente. Naquela época, a escola era construída numa terra que era doada por um agricultor. A escola era de madeira no meio da plantação, mas por incrível que pareça, essa época me marcou muito. Parece que estou vendo a escola e o professor na minha frente, como se fosse hoje. Naquela época, as carteiras eram de madeira e os alunos sentavam em dupla, e o professor era tudo de bom, pena que hoje já é falecido. Uma coisa que eu me lembro bem também é que na hora do intervalo do recreio, né? O professor brincava com as crianças de esconde-esconde, então isso também me marcou bastante. 2 anos depois, o professor se aposentou e a escola foi demolida pelo dono da terra. E tive que me mudar para outra escola que ficava bem mais longe e o transporte era feito de ônibus. Quando chovia, ele não passava. Tinha época que eu ficava uma semana sem ir para a escola. Depois de 7 anos, voltamos a morar na cidade. Depois que meu avô faleceu, daí eu terminei meus estudos. Quando eu estava na 7ª e 8ª série, uma coisa que me marcou bastante foi a professora de matemática, que era muito querida. Eu sempre tive dificuldade em matemática, né? Mas ela via o meu esforço e que eu tinha em aprender, né? E quando chegava no final do ano, ela dava um jeitinho para me passar, pois ela sabia da minha dificuldade, mas eu sempre tive muito interesse em aprender. Terminei o 2º grau e logo depois comecei a trabalhar para ajudar minha mãe, porque era bem difícil somente ela trabalhando. Mas nunca perdi a esperança de fazer uma faculdade, de ter uma profissão, que também sempre foi o sonho da minha mãe. Aos 20 anos, casei e tive 2 filhos. Trabalhei bastante para dar o melhor para minha família. Tenho um filho de 11 anos e um de 6. E esse ano fazem 20 anos que estou casada. Como nunca é tarde para aprender, comecei a faculdade de pedagogia e hoje estou no último ano, sempre trabalhando e me dedicando bastante a aprender, sempre mais para me tornar uma profissional bem-sucedida na minha profissão, que eu tenho certeza que é realmente o que eu sempre quis para mim, trabalhar na área da educação.